Então, irmãos, olha interessante porque que Alves compara Adão e Eva com a serpente, com a sabedoria. Porque Adão e Eva Adão e Eva foi os dois seres mais inteligentes da terra. Ele compara a antiga serpente mais sábia que Daniel. Era Adão. Porque quem deu o nome de todas as espécies? Adão. Ele nasceu perfeito, como Yaush, ele era perfeito. Ele caiu pela astúcia da sua sabedoria. Ele se achou muito sábio. Ele caiu por isso. Entende? Então, ele era mais sábio que Daniel. Porque não compara a comunhão de Adão com Daniel, com Iau. Daniel nunca teria uma comunhão como Adão teve com Iau. Mas por causa dessa sabedoria que ele teve, ele caiu. Porque ele deixou se dominar pela cobiça dos olhos. De querer ser mais do que ele deveria ser. Porque Iau, ele dá dons aos homens, cada um no seu lugar. Ele quis ter todos os dons. Ele quis ser tudo. Só faltou ele tirar Iau do lugar e querer ser o próprio Iau. Esse foi o grande pecado de Adão. Quando ele quis ser igual a Iau, ele passa a ser dominado pelo conhecimento. Por que o antimachia ele vai ter muito conhecimento para enganar o mundo inteiro? Porque ele é um homem tipologia de Adão. O antimachia ele vai vir com a tipologia de Adão. Eu provo para você na Escritura. Porque Yalcha, ele é a tipologia do segundo Adão. Qual é a diferença? Que Yalcha nasceu do Ruá na mulher. E Adão nasceu do Ruá na terra. Os dois eram sábios. Um foi enganado pela sedução e o outro não foi enganado. Vê que Yalcha foi tentado no deserto. E ele falou, está escrito, Satanás. Ele estava falando para o instinto do pecado. Está escrito na Torá, só servirá Iau. Ele colocou Iau acima dele. Só Iau servirás. E Adão não quis só servir a Iau, ele quis servir a ele mesmo. Adão morreu, voltou para o pó. Yalcha morreu e voltou para o pó. Mas tinha uma diferença, Yalcha não pecou, então Yalcha ressuscitou. Entende? Adão foi levantado do pó da terra, e Yalcha foi levantado no madeiro. Adão foi levantado do pó da terra para trazer vida a vários seres humanos. Yalcha foi levantado no madeiro para morrer pelo pecado dos seres humanos. Só que Yalcha ressuscitou para trazer nós para o reino de novo. Então, a sabedoria do antimachia que vai vir, ele vai vir com muita sabedoria de Adão. Porque Adão ele foi criado para fecundar e povoar a terra. O antimachia vai vir para enganar toda a terra. Com a sua sabedoria. Por que diz que é duas bestas que vai levantar? Qual foi as duas bestas que levantou? Você vai me entender quando eu falo besta, é anomalia animal, que era um ser racional que virou irracional, correto? O animal não é um ser que é irracional. Então, Adão e Eva foram criados seres racionais. Quando eles pecaram, eles perderam a racionalidade. Lembra do filho pródigo que ele perdeu a sua racionalidade? O homem, quando peca, ele perde a racionalidade. Então, Adão e Eva foram criados para ser racionais. E eles foram irracionais pelo pecado. O antimachia que vai vir no final dos tempos, que é o falso profeta, que eles já estão na terra, são dois que vão enganar o mundo inteiro pela tua sabedoria. Yalcha veio, Adão e Eva veio para trazer a vida para a humanidade. E caiu nesse propósito. E o antimachia vai vir para enganar o mundo inteiro, correto? Está aí. Está aí eles aí já. Ele vai vir com a ciência e tecnologia.
porque eles têm muita sabedoria, mas são desobedientes à Torá. Eles vão ir contra a Torá como foi lá no princípio, quando Adão e Eva pecou, ele pecou contra a Torá, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles transgrediram a vontade de Yahweh. Yahshua não transgrediu a vontade de Yahweh. Ele foi fiel até a morte. E o Antimashiach vai vir para fazer a humanidade pecar contra a Torá de novo, que é o livro do conhecimento da salvação. E os homens vão cair nesse pecado de novo, representando o domínio do pecado sobre o homem. Quando domina o pecado no homem, o homem é transgressor da Torá, porque os ímpios são os transgressores da Torá. Por isso que ele fala, vai e avisa ao ímpio que ele morrerá, mas se ele se arrepender, ele vai ser salvo. Se ele não se arrepender, ele vai ser condenado. É metáforas, irmãos. Metáforas. O próprio Yahshua falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Tem que entender por que ele falou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele está falando que todo mundo é serpente, rapaz, todo mundo é pecador, todo mundo é filho de Adão e Eva. Atos capítulo 17, toda a humanidade saiu de um só homem, Adão e Eva. Toda a humanidade, todos os seres humanos, saiu do primeiro homem criado, Adão e Eva. Então, se Adão e Eva eram serpentes porque eles pecaram por causa da sedução, entrou dentro deles e eles passaram a ser dominados pelo pecado, todos os homens vão morrer por causa desse pecado. Todos os homens vão voltar para o pó como Adão e Eva voltou. Não tem esse negócio de ninguém subir. Está escrito o texto, ninguém desceu, ninguém subiu ao chamaíz daquele que desceu, Yahshua. E ele falou, só existe um que é bom, perfeito, Yahweh. Não queiras tu ser perfeito como Yahweh, porque você vai se tornar um caído. Primeiro, quando você falar que você não tem pecado, você já caiu. Lembra do fariseu lá que levantou a mão por tempo e falou, eu não tenho pecado. Quando o cara fala que não tem pecado, pode saber que ele é o mais pecador de todos. Devemos corrigir e exortar os irmãos para abandonar os pecados. Entende? Porque o pecado, ele é o infinito, irmão. Tem que abandonar enquanto está vivo. Aquele que não tem pecado ou nunca cometeu pecado, atire a primeira pedra. Quem é que pode dizer que eu não tenho pecado? Não existe isso aí. É um fariseu terrível esse cara. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e ajudar os irmãos a também se arrepender dos pecados. Por isso que vem a Torá para nos ensinar. Fariseu. Yahshua falou, não tem... aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Entende? Nós temos um advogado junto a Yahweh que não intercede por nós. Yahshua falou, não existe ninguém bom, senão Yahweh. Compreende? Não tem ninguém que não peque. Não existe um reto sequer. Aí vem um fariseu desse aí dizer que ele não é a serpente. Tu é a serpente sim, rapaz. Tu tá cheio de pecado aí ou você não tem pecado, fariseu? Pois é, irmãos, é isso aí mesmo que o irmão Renato estava falando, sobre a serpente lá do Jardim do Éden. Quando fala da serpente que ela era astuta e sagaz, aparece no hebraico a expressão arum. E quando vai falar que Adão e Eva descobriu sua nudez, também está escrito arum, que também significa astuto, sagaz, que é a mesma coisa, ou seja, a serpente está dentro de você, está dentro de nós, é a tentação. Aí agora, a gente tem que aprender a distinguir, separar o que é texto, leitura figurativa, ou um texto, leitura, né, que está no literal. Entende? É isso que a gente tem que aprender, separar as coisas.